O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou, confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A liturgia já vai nos apontando para o batismo do Senhor, porque é assim que se completa esse ciclo do Natal. Vamos celebrar a Epifania, que é a manifestação de Deus, não só a Israel, mas a todos os povos. A manifestação a Israel se dá com a figura dos simples pastores, mostrando que em Israel, quem acolheu o nosso Senhor Jesus Cristo foram as pessoas simples, de bom coração, não é? Porque está escrito no Evangelho de São João, João capítulo 1, versículo 10 e 11, veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o acolheram, não o receberam. Os judeus tramaram contra Jesus, junto com o poder político, e levou nosso Senhor Jesus Cristo ao pior tipo de maldade e de morte que pode existir, que é a crucifixão. Matar uma pessoa, condenar uma pessoa na cruz, significava que ela não valia nada, que era um ralé, era um ladrão, era um malfeitor, era um perigo para a sociedade. Jesus morreu, gente, de pena de morte. Ele foi condenado numa pena de morte. Jesus, do ponto de vista humano, o homem mais puro e santo que houve. Do ponto de vista teológico, Deus encarnado. Colocaram ele na cruz. Padre, mas quem colocou Jesus na cruz? Você, rapaz. Você, senhora. Quem matou Jesus de Nazaré fomos nós. Nós matamos Jesus de Nazaré. Eu não estava lá. Ah, você não estava lá? Então tá bom. Deixa continuar a história que você vai ver se você não estava lá. São Francisco diz assim: nós estávamos lá no Calvário quando os algozes torturavam Jesus. Nós estávamos lá no Calvário quando os sumos sacerdotes insultavam Jesus. Nós estávamos no beijo traidor de Judas. Nós estávamos na negação de Pedro. Nós estávamos na instigação dos demônios. E esse trecho de São Francisco está no Catecismo da Igreja. Nós matamos Jesus junto com os demônios, os romanos e os judeus. E São Pedro, cheio do Espírito Santo, na manhã de Pentecostes, não ele, mas o próprio Espírito Santo, possuído por Deus, ele diz aos judeus e a todos nós: vós matastes o autor da vida. Nós matamos Jesus com os nossos pecados.
Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus que vai sofrer a maldição no nosso lugar, porque está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 13: maldito aquele que morre dependurado numa cruz. São Paulo, tão místico, tão profundo, ele diz que Jesus se tornou maldição para nos curar da maldição. Todos nós, se não estivermos unidos a Cristo, nós estamos debaixo de uma maldição. Isso pesa na vida e irá pesar depois da morte. Na vida já vai pesando com enfermidades, com problemas de rancor, com problemas de saúde, falsas enfermidades, questões que a gente vai tentando se livrar e nunca se livra. Isso é maldição. O pecado é uma maldição. Somos herdeiros de uma maldição que Eva e Adão deixou para nós. Padre, mas a graça em Cristo Jesus é muito maior? Sim, a graça é muito maior. Romanos capítulo 5, versículo 20: onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas para aqueles que estão no Senhor. Marcos 16, 15: todo aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. João 3,16: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele quer salvar. A pergunta: você quer salvação? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3,20: se ouvires e abrires, eu entrarei. Deus está à porta do coração de cada ser humano. Ele está à porta do coração dos judeus, dos muçulmanos, dos hindus, dos budistas, das religiões tribais. Ele está à porta de todos, Ele quer entrar. E por que tem gente que abre e tem gente que não abre? É o mistério da liberdade, é o mistério dos corações. Por que tiveram inúmeros anjos que adoraram, e hoje são anjos, estão na presença de Deus? Anjos sempre foram, né? São anjos agraciados, anjos glorificados. E por que uma terça parte dos anjos disseram: não servem? Jeremias 2,20: não servirei. Os anjos são dotados de liberdade, os seres humanos são dotados de liberdade. E nesse final do tempo natalino, desse tempo maravilhoso, nós vamos concluindo a manifestação de Deus a Israel e a todas as nações com duas festas belíssimas: a Epifania, os pastores, significa a parte humilde de Israel que acolhe o Senhor. Os reis magos significam a parte humilde dos pagãos que tem fé e acolhe o Senhor. Por isso, 3 pastores significa fé, esperança, caridade. A fé na Santíssima Trindade. Por isso, 3 reis magos: fé, esperança e caridade, a Santíssima Trindade. E o Evangelho está nos falando, São João Batista está nos apontando para uma glória que não tem fim. Aquele que vai vir, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Está mostrando a divindade de Jesus. Jesus não é mais um dos profetas, Jesus não é um libertador somente, Jesus não é um homem inteligente, sábio, não, Jesus é Deus eterno e todo-poderoso, e o maior de todos os profetas não é digno de pôr a mão na correia de suas sandálias. Se São João Batista não é digno de desatar as sandálias do Senhor, imagina nós. Só que aquele que o céu dos céus não contém, diz o livro de Crônicas, se fez criança, se fez menino, veio deitar numa manjedoura, veio viver a tua vida, sofrer a tua dor, quebrar por dentro as tuas angústias, abrir a porta do céu, se fazer alimento, corpo, sangue, alma e divindade, tão sublime sacramento.
E bendito seja Deus, porque em Israel e nas nações sempre teve e sempre vai ter aqueles que acolheram o Evangelho. A igreja celebra 2 destes grandes homens que acolheram o Evangelho: São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. São Basílio nasceu na Capadócia no ano 330. São Gregório nasceu em Nazianzo no ano 330. Amigos pessoais, a ponto de São Gregório Nazianzeno dizer que parecia eles eram tão amigos. A comunhão de almas dos dois, a busca pela verdade na vida desses 2 amigos era tão grande que São Gregório Nazianzeno disse que eles pareciam uma alma em 2 corpos, porque buscavam as mesmas coisas, buscavam a eternidade. E São Basílio nasceu numa boa família, numa família cristã, e um homem de alta cultura e também de um refinado trato para reger as pessoas, para governar. Tanto é que São Basílio Magno foi o primeiro a escrever uma regra monástica. Antes dele ninguém havia escrito uma regra de vida, uma regra para os monges. Ele foi o primeiro. E Basílio e Gregório são conhecidos, junto com São João Crisóstomo, os grandes 3 bispos, padres e doutores da igreja do Oriente, a igreja oriental de língua grega. E São Gregório Nazianzeno viajou muito, era um peregrino, viajava buscando bons livros, buscando mestres, sábios, sempre procuravam lugares quietos, lugares retirados, para que pudessem contemplar. Esses homens gigantes que não passam com o tempo, eles amavam o silêncio, eles amavam a natureza, eles amavam o deserto. Por isso que os seus escritos são tão profundos, são tão carregados de verdade, de luz e de sabedoria, que a igreja os proclamou doutores da igreja. Doutores da igreja são aqueles que têm uma mensagem, uma doutrina para ensinar para todo mundo, não só em matéria de religião, mas também do reto pensar, do reto viver, aqueles que sabem sintetizar a fé e a razão e são exímios oradores e escritores. Por isso que são doutores da igreja. Basílio recebe o cognome de Magno. Magnus em latim significa grande. Basílio o grande, porque vai reger a igreja com grandeza de alma. E Gregório Nazianzeno, não confundir com São Gregório Magno, que é Papa do século VI, aqui nós estamos no século IV. Gregório Nazianzeno ficou conhecido como o teólogo, porque os seus escritos eram carregados de uma mística, de uma profundidade que ainda não tinham sido vistos. São esses 2 amigos, interessante, gente, são tão amigos que o que um escrevia sem o outro saber, quando eles iam compartilhar os escritos e as pregações e os sermões, Deus falava a mesma coisa de forma diferente no coração e na boca dos 2, mostrando a unidade da doutrina católica, porque quem fala nos santos é o Espírito Santo. Esses homens que nós celebramos hoje, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, amigos que não queriam saber de cargos, não queriam saber de poder, não queriam saber de dominar os outros, pelo contrário, queriam viver uma vida de recolhimento, de penitência, de oração e de estudo profundo.
mas como diz um ditado, né? Um ditado antigo, todos nós devemos aprender, né? Que o Espírito Santo, a glória de Deus, foge de quem a busca. A glória de Deus foge de quem a busca e persegue aqueles que fogem dela. Os santos, eles eram ordenados padres e bispos, eles fugiam, porque eles não queriam saber de ser padres e bispos, mas quanto mais eles fugiam para os desertos, tanto mais a glória de Deus e o Espírito Santo os perseguiam. Hoje parece que é diferente, né? Parece que todo mundo quer ser o primeiro, todo mundo quer ter direito, todo mundo quer bater na mesa assim. Eu não vou nem delongar muitas coisas não, para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Então as pessoas querem bater na mesa assim, e achar que a igreja é um plebiscito. Não, isso não é igreja não. Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não é isso não. A igreja de Jesus, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, que é a alma da igreja, ele vai sempre levantar pedras vivas para construir a Jerusalém celeste. Então a gente não precisa ficar batendo na mesa assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, o Espírito Santo foge de corações soberbos assim. Nossa Senhora é o maior exemplo de todos. A Virgem Maria se esconde tanto da glória, ela busca tanto o seu recolhimento, a sua intimidade com Deus, que quando o arcanjo Gabriel aparece para ela, ela fica totalmente perturbada, porque o projeto de vida, já disse isso em homilia, volto a dizer, o projeto de vida de Nossa Senhora era entregar a sua virgindade para Deus, para servir a mãe do Messias. Ela só queria servir a mãe do Salvador, e escondia de si mesma. Foi criada no templo pelas anciãs de Israel, e quando ela saiu prometida em casamento a José, ela não sabia de nada, ela ficou perturbada com aquilo, porque Santa Teresa d'Ávila diz assim: é próprio de uma pessoa humilde ficar perturbado, ficar constrangido quando é elogiado, quando é enaltecido. E os padres da igreja, esses gigantes, primeiros bispos, sucessores dos apóstolos, eles escondiam. Santo Ambrósio foi eleito bispo assim por aclamação popular. São João Crisóstomo saiu correndo, fugindo, porque não queria ser bispo. Santo Agostinho a mesma coisa, eles sabiam da grandeza do episcopado. São Francisco de Assis, ele sempre fugia do sacerdócio, porque ele não se achava digno. Ele foi diácono. São Francisco de Assis era diácono, escondido, corrido, não queria saber. Agora hoje parece que tudo é o contrário. Então por isso que a gente vê tanta gente dentro do clero, tanta gente também no laicato, quantas infidelidades, quantas confusões doutrinárias e morais. E esses santos, eles têm muito a nos ensinar: o valor da amizade, assumir o sacerdócio e o episcopado não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Se fosse para agradar os homens, eu não me teria tornado servo de Cristo. O projeto de vida deles era a santidade, e foram santos, e eles amavam o estudo e amavam ensinar as pessoas, por isso são doutores da igreja. Esse é o tema nosso hoje, do nosso aprofundamento: amigos, bispos, santos e doutores da igreja. Que exemplo para nós, viver a amizade, a fraternidade, porque a amizade é ter o coração nos mesmos valores, nos mesmos bens eternos.
bispos e padres somente pela graça de Deus, não por carreirismo, não por causa de poder, mas para fazer a vontade de Deus. E os padres sabem muito disso, os bispos sabem disso, os seminaristas consagrados, que a vontade de Deus custa o sacrifício da nossa vida, e se assim for, oferecidos todo dia, renovando a fé, renovando a consagração, a entrega, caminha sim para a santidade, para a força do Espírito Santo, a plenitude do Espírito no coração. E quem ama a Deus quer fazer Ele cada vez mais conhecido, o valor do estudo e o valor do ensino. Falar em ensino foi o que eles fizeram muito. Não sei se vocês prestaram atenção, e eu já vou terminando aqui com a primeira leitura, tirada da primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 22 a 28. São João diz assim: caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O que significa, padre, Jesus é o Cristo? É a mesma coisa de dizer Christos, significa o ungido, o Mashiach em Israel. Aquele que nega que o Verbo se fez carne, aquele que nega que Jesus Cristo é Deus, aquele que nega que Jesus Cristo tem a natureza divina. Sabe quem que nega isso? As falsas doutrinas. E São João está denunciando quem está por trás das falsas doutrinas. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Então nós sabemos, qualquer religião que não tem Jesus Cristo por Deus, não provém do Espírito, não provém do céu, não provém da verdade, mas do anticristo. Pode brigar o tanto que quiser, pode debater o tanto que quiser, pode falar o que quiser, tem que rasgar a Bíblia para ir contra esta verdade. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa, quem crê no Filho, esse possui o Pai, a Trindade. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio, e se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, a fé na Trindade, a fé na encarnação do Verbo, a fé no sacrifício cruento de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, a fé na ressurreição, a fé na instituição da igreja, a fé na sucessão apostólica, a fé na Santa Missa, na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, então permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que Ele fez, a vida eterna. Santo Agostinho diz assim: aquele que para de meditar a vida eterna, ou perdeu a fé, ou enlouqueceu. Vou repetir: aquele que para de meditar sobre a vida eterna, ou perdeu a fé, ou perdeu o juízo, perdeu a razão. 1 João 2, 25. E é esta a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Tem muita gente querendo desencaminhar você na fé católica, na fé de Pedro e Paulo, na fé de Basílio e Gregório, de Ambrósio e Agostinho, de Francisco e Domingos, de João da Cruz, de Teresa d'Ávila, de Inácio, Francisco de Sales, na fé de São Luís Grignon de Montfort, na fé de São Pio X, na fé dos grandes santos, de São Maximiliano Kolbe, na fé de São João Paulo II, que é a fé católica. Tem muita gente querendo nos desencaminhar da fé católica, da fé dos santos, daquilo que foi revelado. Escrevo isto, irmãos, a respeito dos que procuram desencaminhar-vos.
Quanto a vós, irmãos, aqui que está a gente, olha, eu já anunciei muito a palavra de Deus, pretendo terminar os meus dias fazendo isso, mas aqui está algo que eu encho os pulmões para anunciar a vocês. Eu sempre ensinei isso. Antes de entrar para o seminário, eu já ensinava isso para os meus catequizando, e agora eu quero ratificar aqui com vocês. Marca na tua Bíblia aí, ó. Marca na Bíblia, porque católico é ruim de Bíblia, hein? Católico não lê Bíblia, católico não marca a Bíblia, católico não tem desejo de ler Bíblia, e por isso é enganado por todo mundo. Marca na tua Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículo 27, vou ler para vocês. Quanto a vós, irmãos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção, ou seja, o Espírito Santo, o batismo, o dom da fé infuso no batismo, o dom da fé infuso no crisma, o dom da fé infuso na hora que a gente comunga, a unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus, e qual que é a unção de Jesus? O Espírito Santo. Por isso, conforme a unção de Jesus, a unção que Jesus vos ensinou, permanecei nele. Se vier alguém ali amanhã, dizendo para você, que o quadrado é redondo, São João está dizendo, não é necessário que ninguém vos ensine isso, porque as pessoas que moram dentro de você, te ensina toda a verdade. Só é enganado em matéria de fé católica quem não dá ouvido à unção que o Senhor nos deu interiormente. São João está dizendo aqui que existe um sensus fidelium, um senso de fé nos fiéis que nada e ninguém pode tirar. Tanto é verdade que nos 3 primeiros séculos morreram mais de 300 mil mártires que não sabiam ler e escrever. A maioria não sabia teologia e filosofia, mas vós tendes a unção dos santos, e não é necessário que ninguém fique com conversinha mole no teu ouvido. Versículo 28, então agora, filhinhos, permanecei nele, Jesus Cristo, na sua igreja, na fé dos apóstolos, na fé dos concílios, na fé dos catecismos. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vida. Não esqueçam que para nós professarmos a nossa fé hoje, milhões de católicos morreram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Não venda a tua eleição, não venda esta dádiva de ser católico, não troque ser católico, não troque a tua fé por um prato de lentilhas, como fez Esaú, que não agradou o Senhor. Enquanto o seu irmão Jacó recebeu a bênção, e com essa bênção a fecundidade da sua vida. Vamos ficar firmes, porque é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, e vamos nos preparar, preparar cada vez melhor, espiritualmente, psicologicamente, também fraternalmente, naquilo que concerne o básico do material, porque nós estamos numa década decisiva. Nós entramos 2024, em 2033 completa-se o jubileu de 2000 anos da ressurreição do Senhor. Isso não é bolinho não, viu? Isso não passa despercebido lá no céu não, e nem na terra. E o quadro,
a moldura, o preâmbulo das profecias estão se cumprindo, tintim por tintim, de A a Z. Tudo que Nossa Senhora disse nas suas aparições, as locuções interiores, que está no livro azul do Padre Gobi, está cumprindo tintim por tintim. Quem disser assim, eu não acredito em Fátima, eu não acredito em La Salete, eu não acredito em Garabandal, eu não acredito em Medjugorje, eu não acredito em Lourdes, eu não acredito em Nossa Senhora, as mensagens de Nossa Senhora de Bom Sucesso, eu não acredito em Anguera, eu não acredito em San Nicolás, na Argentina, eu não acredito nas mensagens marianas, nessas mariofanias, nessas mensagens, eu não acredito nisso, não precisa nem acreditar. Se você tiver um pouquinho de honestidade intelectual, você vai perceber pelos acontecimentos, pelos próprios acontecimentos, pelos fatos nacionais, mundiais, geopolíticos, físicos, astrofísicos, que nós estamos adentrando num período de uma crise global, uma crise humana, uma crise onde o ser humano está perdendo inclusive a caracterização de homem, de mulher. Você não precisa ler nada. Aqueles que têm olhos que vejam, que têm ouvidos que escutem. Sabe por quê? Porque nós estamos numa década onde as coisas estão saindo do controle em todos os níveis. Já disse muito isso, já expliquei. Tem muita gente séria explicando. Querido amigo Padre Duarte Lara já tem explicado muito sobre isso. Padre Francisco, outro grande amigo, tem explicado também muito sobre isso. As situações que estão ocorrendo, só um cego para não ver. Só colocando os 10 dedos bem abertos assim no rosto e dizendo, não estou enxergando nada. Precisa ter uma demagogia muito grande para você ver, para você não enxergar o que está acontecendo. Isso está simbolizando para nós, apontando para nós uma coisa muito séria, que a Virgem disse em várias mensagens. Nossa Senhora falou que quando chegássemos a um nível de confusão doutrinária e de unidade dentro da igreja, e de uma convulsão social, bélica entre as nações, e um nível assim de angústia e ansiedade humana, pessoal, isso seriam sinais óbvios que nós estaríamos perto de uma intervenção de Deus através de um aviso, de uma iluminação das consciências, de um derramamento do Espírito Santo em todos os seres humanos da face da terra. Aquilo que Saulo experimentou no caminho de Damasco, quando uma luz divina o derrubou por terra, e ele viu quem ele era, ele viu a verdade de Deus. O que aconteceu com esse homem, narrado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, está prestes a acontecer com todos os seres humanos da face da terra. Isso está profetizado no capítulo 3 de Joel. Todo homem verá a salvação que vem de Deus. Não tenho tempo aqui, vou terminando, mas numa outra homilia, num outro momento, eu explico aquilo que vai consistir o aviso, a iluminação das consciências, esse derramamento do Espírito Santo que o céu está preparando para a nossa geração. Não sei, não sou Deus, não sou profeta, iluminado, nada disso. Sou simplesmente uma voz
que clama, como diz São João Batista, eu sou a voz que clama no deserto desse mundo, dessa vida. Só sei que nós estamos próximos, porque a Virgem disse que as coisas estariam difíceis, que as coisas estão difíceis, mas estariam mais difíceis, que a confusão é grande, mas estaria maior, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito político, e você já vai sentindo isso no seu coração. Não precisa acreditar nas pregações do Padre Braulio, não. Olha para o seu coração, olha para os seus vizinhos, para os seus parentes, para a situação financeira, para a educação, para a liberdade de expressão, para a inversão de valores, para os sinais que o céu está dando, porque o céu está dando inúmeros sinais, mas eu não estou vendo nada. O que será que está acontecendo? Não está acontecendo nada, tudo normal, tudo tranquilo, as coisas estão tudo como sempre foram, como vai dizer a segunda carta de São Pedro no capítulo 3, os escarnecedores da fé, os escarnecedores de Deus, daquilo que Deus mesmo está fazendo. Preparemos o nosso coração, vamos permanecer fiéis, e que esses dois grandes bispos, santos, doutores da igreja e amigos, nos ensinem esse caminho do céu, a amizade, a vocação que Deus concedeu a cada um de nós, a fidelidade à nossa vocação, a busca incessante pela santidade, e vamos também estudar, amar a solidão, o silêncio, o recolhimento, a contemplação, e transmitir isso às pessoas, porque é assim que a fé chegou em nós, a nós. Padre, e se eu morrer, padre? Não, morrer você vai morrer mesmo, né? Agora como é que você vai morrer? Você vai morrer como cristão, professando a sua fé, ou você vai trocar o teu ser católico por um monte de asneiras que estão falando por todos os lados? São João está dizendo, 1 João 2,27, vós tendes a unção dos santos, e não é necessário que ninguém ali na esquina, em canalzinho daqui e dali, fique colocando asneiras nas vossas cabeças. Quem é católico e simples não desvia nem para a esquerda nem para a direita, permanece firme na fé dos apóstolos, na fé dos nossos antepassados, dos nossos pais. É isso que a igreja quer que nós reflitamos quando a gente celebra esses gigantes da nossa fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.